para você acompanhar aqui comigo. Salmos de número 51, em nome de Jesus. Salmos de número 51. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo de número 51 é um salmo bastante conhecido, né? Creio, nós sabemos, já vimos várias mensagens, várias pregações sobre este salmo. E qualquer versículo que a gente quiser usar aqui para este salmo, a gente vai aprender muito, a gente vai desfrutar muito daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Irmãos, os Salmos de número 51, salmo de sua autoria, Davi compôs esse salmo, Davi que escreveu esse salmo, e nós sabemos um pouco do contexto onde este salmo foi escrito. Amém? Salmo de número 51. Vamos lê-la comigo. A gente vai fazer a leitura e depois, após a leitura, a gente vem esboçando, a gente vem falando um pouco sobre o salmo, trazendo para nós, trazendo para aquilo que nós iremos aprender nessa noite. Amém? Glória a Deus. Salmos de número 51. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Lê comigo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Jamais desprezará o Senhor Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos aí comigo e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, Deus. Fala, Deus, aos nossos corações, Senhor. Tenha, Deus, liberdade de agir na minha vida e na vida deste que me acompanha, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, glória a Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, o Salmo de número 51 é um salmo que eu conheço muito, você também conhece muito, porque é um salmo de Davi, né? O salmista Davi que escreveu esse salmo, e é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Irmãos, antes mesmo de entrarmos
na história do contexto deste salmo, fazendo uma breve introdução aqui sobre a vida de quem era, sobre aquele que era o autor deste salmo. Davi, ele, no contexto aqui onde foi escrito o salmo, Davi já era rei. No contexto onde foi escrito esse salmo, Davi já estava reinando em Israel. E uma das coisas que aconteceu com Davi foi a sua queda, né? A gente sabe muito bem o crime que ele cometeu, o adultério que ele cometeu. Pois bem, antes mesmo de entrarmos no nosso assunto, falando um pouco de Davi, a gente aprende com este homem várias lições, grandes lições. E uma das lições que a gente aprende com Davi é que ele era o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é aquele homem sem falhas, não é aquele homem 100% perfeito, mas o homem segundo o coração de Deus é aquele homem que, mesmo pecando, mesmo diante de todas as suas falhas, ele reconhece o seu erro, ele sabe o momento certo de se arrepender, e além dele se arrepender, ele muda de atitude. E falando um pouco de Davi, falando um pouco de quem foi Davi, a gente sabe do seu chamado. O chamado de Davi depois que o rei Saul, ele começa a desagradar a Deus, Deus manda o profeta Samuel à casa de Jessé, e dentre aqueles tantos filhos que Jessé tinha, Deus escolhe Davi. A gente sabe que Davi, no momento que Samuel chega lá na casa de Jessé, Davi estava ao campo, Davi estava trabalhando para seu pai, e passando por todos aqueles filhos de Jessé, Deus falava com o profeta Samuel: não é este o meu escolhido. E depois de passar todos, homens valentes, fortes, homens que pelejavam em guerras, Deus não escolheu nenhum deles, mas quando chegou aquele servo ruivo, aquele homem de baixa estatura, aquele homem agradou a Deus. E aquele menino, né, na verdade, era o rei Davi. E a gente aprende ali com o chamado de Davi, após Davi ser ungido, que Davi, ele estava no campo, ele estava trabalhando para seu pai, e uma das coisas que ele já aprendeu com seu pai, uma das coisas que ele já aprendeu no campo das ovelhas, cuidando das ovelhas, era sobre a coragem, sobre a valentia, porque a gente sabe, irmãos, que Davi enfrentou leões, Davi enfrentou ursos. E depois de certo tempo, Davi, ele luta lá contra o gigante Golias, ele vence o gigante Golias com as pedras, ele taca a pedra e vence o gigante Golias, não é verdade? E depois de vencer o gigante Golias, Davi é proclamado rei em Israel e começa o seu reinado. Uma das coisas que a gente já aprende logo aqui, irmãos, é que durante o reinado de Davi, durante o momento onde Davi reinou, durante o momento onde Davi foi rei em Israel, Israel passou por várias lutas, por várias guerras, mas sempre o Senhor estava junto com Israel nessas guerras. E tem então um versículo onde o povo daquela época falava: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Irmãos, o rei Davi, o nosso autor aqui do Salmo de número 51, ele nos ensina grandes ensinamentos, ele deixa para nós grandes legados. E embora ele escreveu muitos salmos, né, todos os salmos que ele compôs, todos os salmos que ele escreveu, tem algo para falar ao meu coração, tem algo para falar ao seu coração. E depois de ele escrever vários salmos, porque Davi, ele compunha salmos, ele tocava a harpa, muitas das vezes ele já tocou a harpa para o rei Saul, e todos os salmos dele que ele escreveu, ele estava vivendo alguma coisa. Tem um salmo de número 38, tem um salmo de número 51, tem vários outros salmos do rei Davi.
Irmãos, e trazendo para nós o primeiro salmo aqui do rei Davi, um dos salmos de sua autoria, é o salmo de número 51. Irmãos, o salmo aqui de número 51, como eu havia falado anteriormente, ele é um salmo bastante conhecido, não é verdade? Por quê? Porque Davi, após cometer o seu adultério, após cometer o homicídio, após mandar Urias para a guerra, para ele morrer na guerra, ele é confrontado pelo profeta Natã. E Natã chega para Davi e fala para Davi assim: olha, Natã na verdade começa a contar uma história para Davi. Olha, havia dois vizinhos, dois homens numa cidade. Um homem tinha bens, tinha terras, tinha muitos animais, e do lado do homem havia um vizinho pobre que tinha apenas um animal. E fala na passagem bíblica, irmãos, que este animal, ele era parte da família. Ele cresceu junto com os filhos daquele homem. E o profeta Natã, contando para Davi essa história, ele fala que certa vez chegou um viajante na casa do homem rico, e ele foi repousar ali naquela casa, e o homem rico, ao fazer um banquete para ele, em vez de pegar de seus animais para fazer um banquete, para preparar uma recepção para aquele viajante, não. O homem rico pega daquele vizinho pobre que tinha somente aquele animal. E a gente lê lá, né, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11, capítulo de número 12, melhor dizendo, onde o rei Davi fica furioso. Nossa, tem que matar este homem, esse vizinho mau que pegou o animal do outro vizinho pobre, tem que matá-lo e tem que restituí-lo 4 vezes mais. E a Bíblia nos apresenta que o profeta Natã fala com Davi assim: este homem que pegou este animal do vizinho pobre é você, Davi. E Davi ali, ao Davi receber aquela notícia, Davi fica ali surpreso, mas Davi sabe também, principalmente, que Deus estava ali confrontando o seu pecado. E Davi, ao ver ali que Deus falara com ele diretamente através do profeta Natã, Davi fala ao profeta assim, lá no versículo de número 13 de 2 Samuel 12, Davi fala o seguinte: pequei contra o Senhor. E Natã diz a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi ali, irmãos, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a grandeza do pecado que ele cometeu. E Davi, após esse pecado, a gente sabe da história que a criança nasce, mas que a criança não sobrevive. Davi fica ali aquele momento onde a criança ainda está viva, se pranteando, orando ao Senhor. A palavra nos ensina que Davi fechou a porta do seu quarto, entrou para dentro do seu quarto, começou a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, mas a criança veio a falecer. Irmãos, e nesse contexto, nessa época, durante tudo isso que estava acontecendo, Davi escreve então o Salmo de número 51. O título desse salmo, irmãos, é Confissão e Arrependimento, porque Davi, por tudo aquilo que ele fez, ele escreve um salmo quebrantando o seu coração diante da presença do Senhor. E ao escrever aquele salmo, irmãos, o salmo de Davi escrito naquela época, escrito naquele contexto, é um salmo que serve para a minha vida e para a sua vida. É um salmo onde o Davi ali se prostra aos pés do Senhor. É um salmo ali onde Davi se quebranta aos pés do Senhor. E durante todo aquilo que está escrito naquele salmo, a gente vê ali palavras de profundo arrependimento, de profunda confissão ao Senhor. E um desses versículos, um desses temas que a gente irá abordar, é sobre o versículo de número 11, no Salmo de número 51, onde Davi fala para o Senhor assim: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, a gente sabe que quando a gente peca, quando a gente começa a fazer várias transgressões,
A gente sabe que a presença do Senhor já não fica perto da gente, já não habita dentro da gente, como ela iria habitar se a gente não estivesse transgredindo. E Davi ali diante do seu pecado, ele fala para o Senhor assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E Davi ali, irmãos, o que quer dizer esse Santo Espírito? O que quer dizer essa presença? É algo que a gente irá abordar durante este estudo. Eu não quero aqui falar sobre manifestações do Espírito, eu não quero aqui falar sobre as manifestações que há quando tem a presença do Senhor, porque a gente sabe que a presença do Senhor não é dita, não é composta somente por manifestações exteriores, mas muitas das vezes também por manifestações interiores. A presença do Senhor, ela é sim, muitas das vezes ela pode ser sim manifesta através de línguas estranhas, através de profecias. A manifestação da presença do Senhor pode muitas das vezes, como foi lá em Pentecostes, a manifestação da presença do Senhor pode ser feita de várias maneiras, mas o que eu quero aqui falar é sobre a presença do Senhor, sobre aquela presença no íntimo, sobre aquela presença do Senhor que nos constrange, sobre aquela presença do Senhor que nos leva a nos arrependermos. E aqui Davi, ao falar para Deus não retirar dele a presença, nem ser lançado fora o seu Santo Espírito, é porque Davi sabia da unção que tinha sobre a vida dele e também da unção que tinha sobre a vida daquele que era ungido do Senhor. Ele sabe que Deus, antes dele ser ungido rei, ele sabe que Deus se afastou de Saul. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo número 16, versículo de número 14, fala que Deus já não habitava, Deus já não estava mais com Saul. E Davi ali diante do seu pecado, diante da sua transgressão, ele lembra disso, ele fala para o Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não quer, irmãos, que essa presença, que esse Espírito, que essa unção que foi derramada sobre a vida dele, que essa unção que foi derramada sobre a vida daquele que é ungido do Senhor, separado do Senhor, que não seja lançadas fora. E aprendemos aqui, irmãos, claramente neste versículo, que a presença do Senhor, a unção do Senhor sobre as nossas vidas, ela não pode ser lançada fora. A gente não pode deixar de desfrutar dessa presença do Senhor. A gente não pode deixar de buscar essa presença do Senhor continuamente. A gente observa hoje claramente que as pessoas estão pecando, e elas não sentem, elas não querem. E ali, irmãos, Davi pecou muito. Davi, lógico, não existe pecadinho nem pecadão, mas diante da grandeza daquele pecado de Davi, ele chega para o Senhor de forma quebrantada, de forma a confessar o seu pecado. Ele fala: Senhor, não retires de mim a tua presença. E hoje a gente vê que mais e mais pecamos, cada vez mais transgredimos o nome do Senhor, cada vez mais blasfemamos o nome do Senhor, e não há em nós nenhum pingo de remorso, não há em nós nenhum princípio de arrependimento. E ao olharmos para a luz deste capítulo, à luz deste versículo de número 11, a gente vê o quão profundo o quão intenso é ficar longe da presença do Senhor. É algo onde Davi clamou desesperadamente. A gente pode dizer que Davi clamou pela presença do Senhor desesperadamente, pelo fato de a presença do Senhor é aquela que iria com ele, é aquele que iria pelejar com ele, não só durante as guerras, mas em todo o dia a dia que Davi presenciasse. E trazendo para nós aqui, irmãos, a presença do Senhor tem que ser algo que tem que arder em nossos corações. A presença do Senhor tem que ser algo que tem que ser buscado por nós. Hoje a gente busca várias coisas, hoje a gente busca vários afazeres nessa vida secular. Hoje a gente busca ardentemente a compra de uma casa. Hoje a gente está buscando ardentemente a compra de um carro.
Hoje a gente corre, peleja, ardentemente por comprar aquele imóvel, por comprar aquela roupa, e a gente, ao pecarmos, a gente não nos quebrantamos, a gente não busca a presença do Senhor. Hoje a gente vê as igrejas atuais, tantas campanhas, como eu posso dizer, tantas campanhas ilusórias, tantas campanhas de prosperidade, muitas campanhas da bênção, da porta aberta, mas hoje a gente não está vendo aquela busca pela presença do Senhor. Hoje a gente não está vendo aquele desfrutar, aquele buscar a presença do Senhor. E Davi ali, irmãos, ao se arrepender, ao confessar perante o Senhor, ele fala: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem lances fora de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, um salmo muito bonito, um salmo muito lindo, porque cada versículo deste salmo é uma oração ao Senhor. E sendo uma oração ao Senhor, logo já aprendemos que o primeiro passo para a confissão, o primeiro passo para um arrependimento, o primeiro passo para a busca da presença do Senhor é a oração. Irmãos, a oração é aquela que nos aproxima de Deus, é aquela que nos deixa mais próximos da presença de Deus, é a oração. A presença do Senhor, é claro, ela está conosco a partir do momento que batizamos, a partir do momento que aceitamos Jesus, mas essa presença do Senhor, ela fica cada vez mais intensa, irmãos, a partir do momento que você ora. Há um ditado que fala que quando os seus joelhos dobram, quando você se prostra, os céus se abrem. Irmãos, e a oração é aquela que nos aproxima de Deus. A oração é aquela que nos deixa mais íntimos de Deus, nos deixa mais perto do Senhor. E a oração, irmãos, é aquela que é a chave para a presença do Senhor. A oração é aquela que dá início a um derramado Espírito. A gente vê lá em Pentecostes, lá no livro de Atos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida daqueles que estavam ali, que a partir do momento que eles começaram a orar incansavelmente, o Espírito Santo foi derramado. Um conselho meu para você nesta noite: quer o Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida? Quer um avivamento ser derramado sobre a sua vida? Comece a orar, comece a clamar ao Senhor, comece a buscar ao Senhor, comece a vir aos cultos de oração ao Senhor. Hoje, irmãos, infelizmente falando, o nosso culto de oração é o culto mais vazio da nossa igreja. O nosso culto de oração é o culto mais vazio. E irmãos, tinha que ser, a real necessidade era que nosso culto de oração tinha que ser o culto mais cheio de toda a nossa grade de horário. Irmãos, o culto de oração, o momento de oração é aquele momento que você separa, é aquele momento que você fala assim: não vou fazer isso aqui agora, não vou fazer aquela outra coisa agora, mas eu vou me separar, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou clamar ao Senhor. Irmãos, é a oração aqui, Davi, esse salmo aqui, irmão, o salmo de número 51, é um salmo de oração, é um salmo de quebrantamento, um salmo de confissão. Como é que você vai fazer a sua confissão sem estar orando? E é interessante aqui, irmãos, que Davi, ele é igual a nós. Davi, ele também é homem. Davi também está nesse corpo carnal, nesse corpo que se inclina ao pecado. E Davi ali, irmãos, ele podia muito bem, através das setas inflamadas do maligno, não querer orar de forma alguma. Davi ali, trazendo para a nossa vida também, a gente poderia falar assim: não, eu pequei contra Deus, então eu não vou ao culto, eu não vou orar a Deus, porque eu fiz uma coisa muito errada. E o inimigo, irmãos, ele é astúcio, ele começa a nos acusar perante Deus. Ele não quer que a gente ore, ele não quer que a gente se prostre aos pés do Senhor. Mas Davi, irmãos, ele nos ensina que nossos pecados, eles têm que ser confessados perante o Senhor, e nossos pecados, eles têm que nos aproximarmos do nosso Senhor. E a gente sabe, irmãos, que
Como a gente aproxima nossos pecados, melhor dizendo, não, ele não tem que aproximar do Senhor, mas ele nos tem que fazer nos quebrantarmos perante ao Senhor. Irmãos, a gente sabe aqui que um passo para a confissão, um passo para o arrependimento se dá através da oração. E mesmo a sua carne não querendo orar, mesmo você sabendo das suas falhas, mesmo você sabendo dos seus pecados, você tem que orar. Você tem que buscar ao Senhor, se quebrantar diante da presença do Senhor. Se você quer sentir a presença do Senhor, se você quer desfrutar da presença do Senhor, você tem que orar, clamando ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, vem sobre a minha vida, vem perdoar os meus pecados, vem lavar, ó Deus, tira de mim as minhas iniquidades. Davi fala aqui, irmãos, em um dos versículos aqui, que em iniquidade ele foi concebido pela sua mãe. A gente sabe, irmãos, que desde o nosso sangue, desde antes mesmo da gente ser concebido pela nossa mãe, a natureza caída do homem já habitava em nós. E Davi, sabendo disso tudo, Davi fala assim: Senhor, em iniquidade fui concebido pela minha mãe, mas Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa os meus pecados. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, Davi fala: Senhor, não me lances fora da tua presença. Senhor, tem misericórdia de minha vida. Irmãos, a gente sabe aqui no capítulo de número 51, Davi orando, Davi buscando ao Senhor, Davi confessando o seu pecado ao Senhor e se arrependendo também, porque é o segundo passo para a presença do Senhor ser abundante em nossas vidas, é um verdadeiro arrependimento. Eu falei certa vez, há umas quintas-feiras atrás, antes mesmo da gente mudar para um novo endereço, pregando lá no nosso antigo endereço, que o arrependimento, ele só é um arrependimento quando ele é demonstrado em profunda mudança. E Davi aqui, irmãos, ele se arrependeu verdadeiramente. Davi aqui, irmãos, é um salmo de número 51, um salmo onde a gente aprende sobre o arrependimento, um salmo pregado sobre arrependimento. Muitas das vezes as ministrações que a gente ouve sobre arrependimento é justamente o salmo de número 51. Irmãos, o arrependimento é uma absoluta necessidade. Se faz necessário o se arrepender, irmãos. Se faz o necessário se arrepender, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de postura perante o Senhor. Davi pecou, Davi transgrediu, Davi fez um pecado grandioso, Davi feriu o caráter de Deus, Davi transgrediu aquilo que era contra aquilo que Deus é, aquilo que Deus prega, as características de Deus, e Davi se arrepende. Nós hoje, irmãos, pecamos, nós hoje transgredimos, nós hoje fazemos coisas que não agradam ao coração de Deus, e o passo para nós é o se arrepender. O passo para nós hoje, irmãos, é se arrepender. O marco para nós hoje é se arrepender, mudar de atitude, mudar de pensamento. Já não dá mais, irmãos, para nós, igreja do Senhor, vivemos com aquele pensamento mundano. Não dá mais para nós, igreja do Senhor, viver com aqueles pensamentos que não agradam ao Senhor, com aqueles pensamentos sujos, com aqueles pensamentos idólatras, com aqueles pensamentos imorais. Não dá mais, irmãos, é momento de nos arrependermos. Hoje, estudando, preparando esse esboço para trazer aos coração dos irmãos, eu vi uma ministração deste capítulo feita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e ele dá um exemplo lá bem claro de um marido e de uma mulher. Ele fala que o marido, quando o marido estava junto da esposa lá na porta da igreja, o exemplo que ele está usando, é claro, o marido estando ali junto com a esposa, ele trata a esposa super bem, ele trata a esposa super bem perante as pessoas que estavam ali ao seu redor, mas ao chegar na casa deles, irmãos, o marido já não fala mais com a esposa, o marido já não tem aquele relacionamento com a esposa, o marido vai para a tela do computador,
para a tela do celular e vai fazer coisas que desagradam a Deus. E isso, irmãos, mostra para nós o ensinamento que a gente tem é o profundo arrependimento. Porque ali no versículo de número 10, Davi fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, para a gente ter um coração puro, para a gente ter um espírito inabalável que não se abala por qualquer coisa, a gente tem que se arrepender. Trazendo para essa história que eu tinha dito anteriormente, como, irmãos, nós iremos orar ao Senhor para o Senhor criar em nós um coração puro, para o Senhor criar em nós um espírito inabalável, sendo que nós não nos arrependemos de nada daquilo que estamos fazendo, sendo que dentro de nós só há imundícias, sendo que dentro de nós só há coisas erradas, sendo que dentro de nós só está habitando dentro de nós postes ídolos, sendo que dentro de nós só está habitando coisas imorais, coisas que desagradam a Deus. É momento, irmãos, mediante essa oração aqui no Salmo de número 51, mediante as nossas orações que nós fazemos, é o momento de nos arrependermos. Se estamos querendo a presença do Senhor, se estamos ansiando sobre essa unção do Senhor para nossas vidas, é o momento de nos arrependermos. Por que, irmãos, que essa pregação, por que essa mensagem de se arrepender tem sido algo constantemente pregado? Porque, irmãos, é o momento de se arrepender. Se faz necessário mudar de atitude. O que é arrependimento? É mudança. O que é mudança? É não fazer aquilo que antes se fazia. Irmãos, o pecado, o próprio significado do pecado é errar o alvo. E o que quer dizer errar o alvo? É fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Errar o alvo é errar em ser um bom marido. Errar o alvo, irmãos, é errar em ser um bom discípulo de Jesus. Errar o alvo aqui é errar em fazer coisas que desagradam o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Errar o alvo é fazer coisas que desagradam a Deus. E se a gente está errando o alvo, se a gente está cometendo pecado, irmãos, é o momento de nos arrependermos. Amém? E o arrependimento, depois da oração vem um arrependimento, vem aquela mudança, vem aquele quebrantamento. E o próprio Davi ali, depois do seu pecado, depois do seu adultério, ele se arrepende perante o Senhor. E o seu arrependimento mostra o quão profundo ele estava perante o Senhor, o quão íntimo do Senhor ele estava. Irmãos, porque a gente que quer ser íntimo do Senhor, a gente que quer desfrutar de uma intimidade maior com o Senhor, a gente tem que ter profundos arrependimentos. A gente tem que nos quebrantarmos diariamente, irmãos. Não é aquele arrependimento, olha, eu vou me arrepender domingo à noite, me arrependo lá, o culto tá, igual eu disse, tá, sobre a presença do Senhor, o culto tá lá maravilhoso, a presença do Senhor inundante ali naquele lugar, abundante naquele lugar, eu me arrependo ali domingo à noite, mas chega na segunda-feira de manhã, eu já cometo o mesmo pecado. Não, irmãos, o chamado do Senhor para nossas vidas é se arrepender e nunca mais cometer aquele pecado, e nunca mais fazer aquilo que desagrada a Deus, é nunca mais errar o alvo, irmãos. Davi, ele aprendeu com aquela história. Davi aprendeu, irmãos, com essa ocasião que aconteceu, e Davi, ele se quebrantou perante o Senhor. Irmãos, falando sobre anelo pela presença do Senhor, falando sobre isso tudo que a gente está aprendendo do Senhor, e tem a oração, tem o arrependimento e tem a busca pela presença do Senhor. Devemos buscar, irmãos, devemos buscar continuamente essa presença do Senhor, que é maravilhosa, que é espetacular, que é tremenda, irmãos. Como eu disse anteriormente no começo desse estudo, a gente sabe que a presença do Senhor, ela pode ser manifesta assim em línguas estranhas, ela pode ser manifesta assim quando a pessoa cai ao chão
devido a uma grande presença, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, eu não quero entrar nesse mérito de como é a manifestação da presença do Senhor, mas eu quero entrar no mérito de ter a presença do Senhor. É isso que eu quero falar, é ter essa presença do Senhor, é buscar continuamente essa presença do Senhor, é ter sede por essa presença. Lá no Salmo de número 42, fala que a alma anela pela presença do Senhor, e um questionamento também fala assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmãos, a gente sabe que durante os nossos dia a dias, à medida que nós pecamos, a nossa alma vai se entristecendo, a nossa alma vai se condoendo por dentro, quando a gente tem um profundo temor, uma profunda reverência a Deus. Irmãos, e a nossa alma ali se condoendo, a nossa alma ali se entristecendo, o salmista vem no Salmo de número 42 nos ensinando também: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Irmãos, espere em Deus, esteja na presença do Senhor, se afaste do pecado, se afaste daquilo que está desagradando a Deus, se arrependa, confesse ao Senhor o teu pecado, mude de atitude, porque isso nos aproxima do Senhor. Esse anseio pela presença, essa falta tremenda que está tendo no nosso dia a dia da presença do Senhor, isso tudo, irmãos, pode ser deixado de lado quando a gente começar a buscar o Senhor de forma verdadeira, de forma intensa, de forma que agrade ao coração do nosso Pai. Amém? Irmãos, e essa busca pela presença do Senhor, essa sede pela presença do Senhor é algo infelizmente escasso na nossa geração. Hoje tem sido algo escasso porque hoje a nossa geração não quer mais a presença do Senhor. Hoje a nossa geração se conforma com qualquer barulho aí, hoje a nossa geração se conforma com qualquer coisa, mas hoje a nossa geração não tem buscado aquela presença do Senhor. Hoje a nossa geração não tem buscado aquela presença verdadeira do Senhor, aquele temor assim: olha, eu não vou fazer isso porque isso desagrada ao Pai. Hoje a nossa geração não tem tido aquela consciência de pecado mais, irmãos. Hoje a nossa geração está sendo uma geração fria, uma geração que peca e vai pecando, peca cada vez mais e não tem aquela sede pela presença do Senhor. Que não sejamos, irmãos, essa geração fria, que não sejamos esses servos cristãos frios, que não buscam a presença do Senhor, que possamos ser, irmãos, aqueles servos tementes, aqueles servos obedientes, e aqueles servos principalmente que mesmo eles pecando, aquele servo que mesmo ele falhando, aquele servo que mesmo transgredindo aquilo que Deus, o caráter, mesmo fazendo coisas que não desagradam a Deus, que sejamos aquele servo que se arrepende, que sejamos aquele servo que ao se arrepender possa ansiar pela presença do Senhor. Amém? Irmãos, para concluirmos aqui, abra comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de João 14, versículo de número 23. João 14, 23. João, abra comigo aí, irmãos, para a gente concluir, para você fixar na sua mente aquilo que eu estou querendo falar, aquilo que Deus está querendo nos ensinar, sobre a presença dele, sobre a constância que se deve ter no servir a Cristo. Amém? Abra comigo aí, João, capítulo de número 14, versículo de número 23. Glória a Deus. João 14, 23. Amém, irmãos? Gostaria que você
Desce aí seu joinha para eu ver que os irmãos estão entendendo, para ver que os irmãos estão compreendendo a mensagem. Deixa aí seu joinha, seu gostei aí nesse vídeo. Glória a Deus. Amém? João 14, versículo de número 23. João 14, versículo de número 23. Glória a Deus. Irmãos, antes dos irmãos abrirem aí comigo, João 14, 23, a gente sabe, irmãos, da real necessidade que se tem. Os nossos dias não são fáceis, os dias não são fáceis, a gente vê lutas e mais lutas, mas a mensagem do Senhor para o meu coração e para o seu coração nesta noite é: mesmo que você tenha pecado, mesmo diante de todas as suas falhas, eu usei aqui o exemplo de Davi no Salmo de número 51, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha falhado, o desejo ardente pela presença do Senhor tem que ser real em nossos corações, que nós tenhamos esse desejo ardente pela presença do Senhor, que possamos seguir isso, orar, possamos se arrepender e buscar isso, essa presença contínua pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Todos abriram aí comigo, João 14, versículo de número 23. Glória a Deus. Olha o que diz ali a palavra do Senhor em João 14, versículo de número 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Versículo 23 novamente, irmãos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Jesus ali confortando os seus discípulos, prestes a ir para morte de cruz e depois a ressurreição. Jesus conforta os seus discípulos. E no capítulo número 14 de João, Jesus fala, no versículo número 23 fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Irmãos, guarda a palavra do Senhor no seu coração, guarda o ensinamento do Senhor no seu coração, porque o próprio Jesus fala: e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que seu desejo, irmão, que o desejo do seu coração, o desejo do meu coração possa ser que o Senhor possa fazer morada em nós, fazer morada no meu coração, fazer morada na minha mente, para me guiar. Como diz aquela música Oceanos: guia-me para que em tudo eu te confie, em nome de Jesus. Que possamos, irmãos, ser a morada do Santo Espírito de Deus, que possamos ser essa morada do Santo Espírito de Deus, que possamos ser essa morada, ser o templo vivo do Senhor nesta terra. O templo, o antigo tabernáculo já não mais existe. O verdadeiro templo agora sou eu e você. E a presença do Senhor, irmãos, ela tem que ser real, ela tem que ser manifesta, ela tem que ser verdadeira no meu coração e no seu coração. Amém? Que você tenha esse desejo ardente, que você tenha essa busca, que você possa ser aquilo que ao você acordar seja a sua primeira oração, ao você deitar seja o seu agradecimento. Buscar pela presença do Senhor e agradecer por essa presença ser contínua, real e verdadeira em seu coração. Amém? Jesus fala: e faremos nele morada. Olha que lindo, irmãos. O próprio Senhor Jesus fala que se nós guardarmos a sua palavra, ele fará morada em nós, fará morada no meu coração e fará morada no seu coração. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deixe o seu joinha aí no vídeo, em nome de Jesus. Deixe o seu amém aí nos comentários, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é isso,
a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tocou em meu coração para eu trazer. O Senhor tem falado continuamente, irmãos, ao meu coração, daquilo que a gente tem que fazer mais para o Senhor. Aquela busca a gente tem que fazer mais para o Senhor, buscar o Senhor mais, ter mais sede pelo Senhor. E isso, irmãos, depois de você ter pecado, mesmo diante de todas as suas falhas, mesmo diante de todos os seus pecados, assim como foi com Davi, ore ao Senhor: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem lances fora de mim o teu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Deixa o seu amém aí. Glória a Deus, glória a Deus. O seu joinha, como um aplauso ao Senhor, como um glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de finalizarmos aqui a nossa live, eu quero pedir aos irmãos, coloquem aí nos comentários, irmãos, o seu pedido de oração. A gente está desfrutando da presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor verdadeiramente. Coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Deixe aí nos comentários. Eu vou fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Hoje iremos orar também em favor do nosso pastor Tiago, que faz aniversário, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu peço a você aí que está vendo essa live, que deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, para a gente fazer a oração, para a gente clamar ao Senhor pela sua vida, pela minha vida, pela vida da nossa igreja. Amém? Eu quero te convidar, deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Um momento muito bom, em nome de Jesus. Um momento onde a presença do Senhor foi verdadeira, onde a presença do Senhor foi real, se manifestou na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Deixa aí, irmãos, eu estive falando para os irmãos, deixar aí nos comentários o pedido de oração para a sua vida, para a vida da sua família, aquela causa que você está buscando do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ana Júlia manda. Glória a Deus. Vamos orar assim pela Paula, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque aí, irmãos, nos comentários o seu pedido de oração, para a gente fazer essa oração, para finalizarmos aqui o nosso culto de estudo bíblico, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus falou aos nossos corações, amém? Deus agiu, Deus nos revelou a sua vontade, e através do exemplo do rei Davi, nós aprendemos cada dia mais que mesmo diante de todas as nossas falhas, a gente tem que buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. E o interessante, irmãos, que lá no versículo de número 17, do Salmo de número 51, o próprio Davi fala: sacrifícios agradáveis ao Senhor não é um sacrifício que se faziam, aquele sacrifício de um animal, mas um sacrifício agradável ao Senhor é um coração contrito, um coração quebrantado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu vi aí que os irmãos colocou aí nos comentários os pedidos de oração. Glória a Deus. Vamos orar sim pela família da nossa irmã Fernanda, orar pela Paula, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai. Ó Deus, eu Te agradeço por essa palavra, Deus. Foi aquilo que o Senhor tocou em meu coração para trazer. Pai, eu creio, Deus, para que essa palavra, eu peço ao Senhor, para que essa palavra possa ser, Deus, como uma semente, Deus, plantada, e que a fonte dela possa estar junto ao ribeiro, ela possa dar mais frutos e mais frutos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu oro, Deus, em favor do nosso pastor Tiago, que completa mais um ano de vida hoje, para que o Senhor possa abençoar a vida do nosso pastor, ó Deus. Abençoar a vida do nosso pastor, abençoa, Senhor, a vida da sua família, Pai. Ó Deus, que essa data, ó Deus, se repita por muitos e muitos anos, ó Deus. Abençoe o seu ministério,
Abençoa, Deus, aquilo, Deus, que o Senhor chamou ele para fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, ainda, Deus, em oração, eu oro, Deus, pela vida da Paula, eu oro, Deus, pela vida da Ana Júlia, Deus, para que o Senhor possa abençoar essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Coloco também, Deus, diante do teu altar a família, Deus, da nossa irmã Fernanda, que em nome de Jesus, ó Deus, essa família possa ser abençoada e possa, Deus, ser usada na tua obra, trabalhar para o teu reino, durante, Deus, muitos e muitos anos, ó Pai. Abençoa essa família, Deus, joga por terra toda ação contrária das trevas, ó Deus, que tenta se levantar contra essa família, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oro também, ó Deus, em favor da família da nossa irmã Sandra, pelos seus filhos, o Jonathan, pelo o Jonas, pelo seu marido também, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, eu possa ir visitando, ó Deus, visite esses corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, traga-os, ó Deus, para a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, a família da Sandra, visita, ó Deus, o trabalho da Sandra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, a irmã Sandra, Deus, é aquela que trabalha também, Deus, no combate a essa pandemia. Ó Deus, que o Senhor possa livrá-la e guardá-la, Deus, de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, ainda em oração eu oro, Deus, pela nossa igreja Atos, ó Deus, por este ministério, por este novo local, Pai. Que seja, Deus, um novo local, uma nova história, um novo tempo sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bênção pura, né? Foi um estudo muito breve, irmãos, mas eu creio que o Senhor falou ao meu coração e eu creio também que o Senhor falou ao seu coração. Amém? Logo mais esse vídeo, essa mensagem, esse estudo, ele vai estar lá no canal da igreja no YouTube, youtube.com/Batista Nacional Atos. Vê lá depois, inscreva-se no canal da igreja, compartilhe o vídeo lá, para que mais pessoas, irmãos, possam ser alcançadas através dessa palavra. Amém? Nós sabemos que a missão que Jesus nos deu, a missão que Jesus nos outorgou, foi para que possamos proclamar a tua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ficando por aqui. A gente vai estar finalizando essa live em nome de Jesus. A minha oração é para que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e grandemente. Amém? Logo mais, quinta-feira, teremos culto da vitória aqui na igreja, às 19h30. Domingo, culto de adoração ao Senhor, às 19h, em nome de Jesus. Continue orando, irmãos. Continue orando pela nossa igreja, continue orando por esse novo tempo onde Deus nos chamou, onde Deus nos capacitou para que estarmos aqui neste novo endereço. Amém? Continue orando para que Deus possa nos abençoar cada dia mais aqui neste novo endereço, que seja uma nova era, um novo tempo, um novo ciclo, possamos cada vez mais trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar pelo Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Até mais. Depois, irmãos, compartilhe aí o vídeo, compartilhe aí com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.